Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Eu me chamo Tony Lucas. Este é mais um vídeo do quadro Testemunhos Espirituais. No vídeo de hoje, eu vou fazer uma avaliação aqui de um dos livros que eu li sobre experiências de quase morte. É o livro do pesquisador, também pastor, chamado John Burke, e esse livro se chama Imagine o Deus do Céu. Nesse livro, John Burke apresenta diversos relatos, testemunhos de pessoas de diferentes países, diferentes culturas, inclusive de diferentes religiões, mas que passaram por essas experiências de quase morte, que é quando alguém sofre um ataque cardíaco, quando entra em um coma, um afogamento, alguma experiência traumática, onde eles são declarados pela medicina como clinicamente mortos ou sem atividade cerebral, né? O coração para de bater e após ali 20 segundos, o cérebro também perde essas atividades cerebrais. Mas muitos desses pacientes retornam à vida contando sobre essas dimensões celestiais, sobre como percorreram locais, né, que nós chamaríamos de paraíso, e que se encontraram muitas das vezes com um ser de luz que falou sobre a vida deles, que disse, por exemplo, que ainda não era o tempo deles, né? E muitos retornam com um propósito de vida totalmente diferente e se reconciliam com familiares. Nós vamos avaliar algumas dessas experiências e, portanto, fica até o fim, que são relatos imperdíveis. Se você não é inscrito, aproveite e se inscreva no canal, curta este vídeo e também comente a sua opinião abaixo. E eu vou passar um pequeno trecho desse vídeo, onde alguns desses relatos presentes no vídeo também estão escritos no livro com mais detalhes. Vamos ver. I grew up in Council Bluffs, Iowa, in a Jewish family. My dad's an atheist, a hardcore atheist, and my mom's an agnostic. Despite my parents, I had always believed in God, always. It was spring, and I was 16. My horse reared up, fell over backwards, and as she hit my chest, I immediately left my body. I was up 30, 40 feet in the air. I just left. I knew I was dead. There was a light over my shoulders that it was illuminating everything in front of me. I was born in Rwanda to the parents with different ethnic backgrounds. One Hutu, another one Tutsi, mixing with Islam and the tradition ancestry worship. I was diagnosed by blood cancer. When I died, I found myself in a very big room. A person entered, wearing a white garment with the sandals, holding his hand, showing them to me with these very big holes into his heart. He told me, I died for men. You are among those I died for. Never deny it again and tell this to everyone. I woke up, people had come for party. So I started shouting, Jesus is in front of you. I'm seeing him. He is there. He's the one who has brought me back. God shows up in your face like a bomb blast. He'll really get your attention. And I'm standing there in awe with a knife aimed at me, by the way, and time stopped. All I know is that God showed up as a light, and the light was roiling with energy, as you would expect if you were up close to, say, an atomic bomb. What was roiling even more was the love that came with it. It was, I'm sorry, I have a hard time talking about this. And in one single instant, all his qualities were in my face. God's overarching quality is love. Everything is contained within that. Pois bem, nós vimos como pessoas de diferentes características, religiões, como, por exemplo, a mulher que ela iniciou, né, falando, ela era judia e os pais dela eram ateus. Ela nunca havia sido incentivada a crer em Jesus Cristo. Então, durante essa experiência, ela entende que Jesus, ele também é Deus, né? É Deus Filho,
encarnado, ela tem até uma compreensão sobre a Trindade, algo que não estava muito presente na sua religião. Eu já mostrei aqui no canal também testemunho de um indiano que tinha uma vertente religiosa completamente diferente, né, que era um hinduísta, e também, durante essa experiência, ele se depara com uma realidade que muito se assemelha aos relatos do apóstolo João, no livro de Apocalipse, quando vê a cidade santa, a Nova Jerusalém, que era quadrangular, com muros altos, dourada, e assim como diversos outros relatos. E essas pessoas parecem comprovar que muitas dessas verdades bíblicas realmente são universais e independente da cultura, do que muitos deles receberam de ensinos e doutrinas durante a vida, eles se deparam com essa realidade, essa dimensão celestial, de que o corpo físico é apenas uma embalagem para essa dimensão do espírito. E eu vou mostrar aqui alguns pontos também que o pastor, né, o John Burke, que é um pesquisador, ele era agnóstico e ele não cria necessariamente em Deus. E foi através do estudo das experiências de quase morte que ele começou também a se aproximar da fé. Que ele viu e entendeu que isso poderiam ser evidências de fato que existe a vida após a morte e de que os ensinos de Cristo acerca do reino de Deus, acerca do reino do Espírito, que são verdadeiros. E, portanto, ele, nesse livro, né, Imagine o Deus do Céu, ele estabelece ali 10 evidências sem respostas para muitos dos céticos, daqueles que não creem, que até hoje, muitos médicos não conseguiram responder essas 10 evidências mostradas nesse livro. Nós vamos falar aqui rapidamente de cada uma delas. A primeira evidência de que essas experiências são verdadeiras e que demonstram que nós não somos apenas um corpo físico, mas também temos um espírito, é que são as observações verificáveis dessas pessoas fora do corpo. Ou seja, a primeira etapa da experiência de quase morte é quando o indivíduo ele se vê fora do corpo. E muitos deles relatam de forma bastante detalhada aspectos que estavam ocorrendo ali. Muitos veem os médicos fazendo todo o processo, né, de reanimação, usando desfibriladores, acabam vendo, ouvindo, né, o que era falado, inclusive em salas próximas. Teve uma experiência de um garotinho que era Colton Burpe, se eu não me engano o nome dele, que ele viu o corpo dele ali, né, na mesa de cirurgia, que ele tinha passado por um apendicite, e ele viu o pai dele em uma capela do hospital orando e muito angustiado, gritando, né, com Deus para que Deus preservasse a vida do filho. E também viu a mãe dele no corredor do hospital com o telefone, ligando para os familiares, pedindo oração. E tudo isso enquanto ele estava ali, né, sem sentidos, né? Estava passando por uma anestesia geral, não teria como ele ver esses detalhes, né? E ele contou para os pais, após acordar da cirurgia, tudo isso, e os pais confirmaram todos esses detalhes. Então, as observações verificáveis, elas são um dos fatores mais incríveis, né? E que ainda hoje não possuem resposta da medicina. Comprovam que a consciência não está ligada ao corpo físico, mas sim que a nossa consciência, ela está atrelada também ao nosso espírito. E, inclusive, na minha cidade natal, eu soube também de uma pessoa próxima que durante a gravidez, durante ali, né, aquela anestesia geral, a cesárea, essa pessoa também teve essa experiência extracorpórea, se viu fora do corpo e viu ali os médicos fazendo todo o procedimento. Então, assim, essas pessoas que possuem esse tipo de experiência estão mais próximas do que nós imaginamos. Uma outra experiência que é relatada no livro é de uma mulher também que estava completamente sem sentidos ali, em coma, né?
e durante essa experiência ela se viu fora do corpo e conseguiu ver até o terceiro andar do hospital onde ela estava. No terceiro andar havia um pequeno sapato azul em cima de uma mesa, desamarrado, e quando ela voltou, ela contou esses detalhes. E as pessoas, as enfermeiras, foram verificar se aquilo era verdade realmente, e de fato encontraram esse sapato no terceiro andar do hospital, sendo que ela estava ali estava ali 2 andares abaixo, passando por essa cirurgia, esse procedimento. Então, como explicar essa capacidade e essa compreensão extra o corpo físico que essas pessoas apresentam durante essas experiências? O segundo elemento são os elementos comuns, a segunda evidência, os elementos comuns durante essa experiência de quase morte. Muitas pessoas relatam uma luz, né, no fim do túnel, outros falam também que passam por uma revisão da vida, onde tudo aquilo que fizeram de bom ou de ruim aparece diante deles e eles acabam avaliando ali os seus acertos, seus erros. Muitos deles também são acompanhados por esses seres de luz, que são entendidos como anjos, ou até alguns veem, né, a figura como Cristo, ou entendem que aquela luz que emana amor e paz é o próprio Deus, o Criador. Alguns também relatam que ouvem uma voz que fala: "O que é que você fez com a vida que eu lhe dei?" E muitos desses também retornam, podem fazer a escolha de ficar nessa dimensão de paz, de luz, de amor, ou retornar para o corpo físico, para cumprirem também propósitos aí inacabados. E muitos desses também têm uma sensação de pertencimento, uma paz absoluta naquele lugar. Então, são muitos elementos comuns nessas milhares de experiências de quase morte, de diversas culturas e nacionalidades diferentes desses indivíduos. A terceira evidência é a lucidez aumentada, uma consciência mais alta do que a natural. Costumam dizer que durante a experiência de quase morte, a consciência delas é como fosse 10 vezes, 100 vezes mais do que nós temos aqui no mundo físico. É como se os sentidos fossem ampliados, o ouvido, eles pudessem ver em 360 graus, pudessem falar telepaticamente, às vezes não precisa nem, né, de forma audível, mas é uma comunicação por meio da mente. Então, essa consciência aumentada, uma lucidez, ela também é muito comum e relatada nessas experiências, sendo que esse corpo físico, como nós falamos, estava no estado ou de coma, ou sem batimentos cardíacos e com atividade cerebral zero. Então, como é que essas pessoas poderiam manifestar uma alucinação, como alguns dizem, dessa magnitude, com um nível de consciência tão elevado e lucidez como muitos relatam? Então, a quarta evidência é a consistência também dessa experiência, independente de anestesia ou da quantidade de oxigênio no cérebro. Muitas pessoas têm uma parada cardíaca curta, ficam ali 3 minutos e retornam relatando essas experiências que parece que o tempo não passava ali naquela dimensão, como fosse horas ou dias. Outros já passam por mais tempo sem atividade cerebral e também relatam essas experiências muito similares, independente de terem passado por anestesias ou medicações. Então, existem diversos quadros clínicos, mas as experiências, como nós estamos aqui falando, são muito similares. Uma outra evidência, a quinta evidência, é que pessoas cegas que nunca sequer tiveram um sonho com cores ou imagens, porque nunca tiveram referência, né? Cegos de nascença, durante as experiências de quase morte, elas veem, elas enxergam. Essas experiências dos cegos, né, de nascença possuem as mesmas características das pessoas, incluindo a questão das observações fora do corpo, o túnel, né, a dimensão de paz, de luz, cores vivas, a consciência ampliada. Eles relatam as mesmas coisas, mesmo sem terem enxergado durante a vida toda. Como é que a ciência pode explicar isso? Então, o sexto ponto, muitos deles também encontram pessoas, entes queridos,
que já faleceram. Alguns, inclusive, encontram parentes que eles nem sequer conheciam, como foi um caso também desse jovem que eu falei, que teve uma apendicite, que ele encontrou uma irmãzinha dele e que ele entendeu que era uma irmã dele, né? Ela se apresentou, estava nessa dimensão também. E quando ele retornou, ele falou para a mãe: "Mãe, eu não sabia que eu tinha uma irmã que não havia nascido, né?" E a mãe dele disse que realmente ficou chocada, porque ela tinha passado por um aborto espontâneo e essa criança que ela desejava tanto não havia nascido, essa filha dela, né. E ela não tinha contado isso para ninguém. E o filho chegou perguntando sobre essa irmã dele que havia sido passado por esse aborto espontâneo, né. Então, como é que se explica isso? Pessoas que veem entes queridos, falecidos, reconhecem avós, bisavós que estão ali também já nessa outra dimensão, no paraíso com Deus, né. E esse também é um ponto bastante curioso que sem respostas pela ciência. O ponto 7, conhecimento além do corpo. Isso também está ligado a essa questão das observações fora do corpo. E teve a experiência aqui do doutor Rajiv Party, que era um indiano, e quando ele passou por esse acidente, ele estava em Los Angeles, mas o espírito dele percorreu uma distância, ele foi parar em Nova Delhi, na cidade natal dele, na Índia, e ele viu a mãe e a irmã assistindo, conversando. E depois que ele voltou à vida, ele também contou que inclusive viu a roupa, a cor da roupa que elas estavam usando durante essa experiência. Elas nem sequer sabiam que ele estava passando, né, por essa cirurgia e em uma situação de vida até em risco, né, e grave. Então, o espírito dele, que ele realmente não tinha morrido ainda, né, mas visitou a família na Índia, depois foi para algumas outras dimensões também celestiais, e ele quando retornou pôde contar, ligou para a mãe, para a irmã e falou isso, e inclusive disse a cor da roupa que a mãe estava vestida, que era uma roupa verde, né, e elas confirmaram essas informações também. Também o ponto 8 aqui, as memórias permanecem após essas experiências, que também é algo muito curioso, porque se a pessoa estava sem atividade cerebral, como é que ela ia guardar alguma memória? Então seria impossível que isso acontecesse. Então, após ali, como nós falamos, a parada cardíaca, em 10 a 20 segundos depois, cessam-se as ondas cerebrais. A atividade cerebral, ela cessa completamente. Então, seria impossível que essas pessoas tivessem alguma atividade de construção de memória. E eles relatam, quando retornam essas experiências, com grande riqueza de detalhes, memórias vívidas que duram para uma vida inteira, inclusive. Isso também seria impossível diante aí dos cientistas. O ponto 9 é a mudança de vida. Isso aqui é um dos pontos mais relevantes, porque essas pessoas, quando retornam, muitos que eram ateus se convertem, outros que estavam brigados com familiares, e aí quando encontram esse ser de luz e eles percebem que o sentido da vida é amar, né? Amar a Deus e amar o próximo, tal como Jesus falou muitas das vezes. Eles também se reconciliam com os seus familiares, se reconciliam com pessoas que não viam há muito tempo, e isso muda completamente a maioria da vida dessas pessoas, a forma que eles enxergavam o mundo espiritual. Muitos passam a crer em Deus, muitos passam a abandonar práticas negativas, passam a ser pessoas mais amorosas, mais pacíficas e com uma relação completamente diferente com o seu entorno. E o ponto 10 e mais relevante para finalizar é que essas pessoas relatam um Deus ou um ser criador com as mesmas características. Pessoas com culturas diversas, nacionalidades, línguas, às vezes religiões diferentes, retratam o mesmo ser que emana luz, emana um amor e emana uma paz fora do comum. Alguns veem um ser vestido com a túnica branca, tal como os relatos, né, de Cristo glorificado, visto por João, um ser descalço com a túnica branca, com o rosto mais brilhante que o sol,
Essa característica nós também vemos atribuída a Cristo glorificado, no livro de Apocalipse. Outros veem um ser sentado num trono branco, emanando luz, emanando um amor incondicional, que eles nunca sentiram na vida. E essas características nós vemos no Deus retratado na Bíblia. O Deus cristão é que nós vemos a personificação dele através de Jesus Cristo, né, na sua forma humana. E amor, luz e paz, o Senhor Jesus mesmo falou, eu sou a luz do mundo. Ele diz, eu vos dou a paz, não vos dou a paz como o mundo a dá, porque a paz de Cristo é uma paz eterna. No livro de Isaías diz que ele é o príncipe da paz. Todas essas pessoas relatam esse sentimento de paz plena, que todos eles que passam por essa experiência, nenhum deles quer voltar ao corpo físico. São raras as exceções das pessoas que passam por essa experiência de quase morte e querem retornar à vida, porque a dimensão lá de amor, de luz, de paz é tão maravilhosa, e as belezas das dimensões, né, celestiais são tão maravilhosas que nenhum deles quer voltar. Então, nós vemos ateus retratando essas mesmas características de um ser ou de uma energia de luz, que eles entendem como criador, uma consciência mais elevada, hindus, africanos, judeus que veem Cristo, como foi o caso da mulher que eu mostrei no vídeo. Então, esses 10 pontos, essas 10 evidências, mostram que as experiências de quase morte, de fato, podem ser uma forma que Deus atua para conceder a essas pessoas, que eu diria que são privilegiadas, para que elas tenham uma mudança de vida, elas tenham uma experiência de chamado com Deus, de conversão, e que possam retornar, testemunhar também dessas experiências, que existe de fato vida após a morte, e que nós devemos lutar para que possamos ser encontrados em uma condição agradável a Deus, para que possamos ir para moradas celestiais de paz, de luz e de amor diante do nosso Criador. Porque também existe uma pequena porcentagem de experiências relatadas também nesse livro, que são experiências negativas. Agora, essas pessoas possuem essas experiências, né, que poderíamos chamar de infernais, que veem monstros ou dimensões inferiores de sofrimento. Muitos deles ficam envergonhados e não compartilham isso com as pessoas. Mas nem toda experiência de quase morte é positiva. Também existem algumas que são negativas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você achou interessante, comente abaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo do canal. E eu deixo a indicação aí, portanto, do livro Imagine o Deus do Céu, né? Que é escrito em inglês, talvez você possa encontrar também traduzido, do pastor John Burke, esse norte-americano que pesquisa há mais de 30 anos as experiências de quase morte. Muito obrigado e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.